eu me conhecer e eu ter passado por tudo que eu passei, eu ter tido todas as experiências que eu tive, né? Eu me possibilitou e me deu a base para eu tomar essa decisão, que de fato, né, foi uma abdicação muito grande de um projeto que eu estava começando a me estabelecer aqui. A autoconfiança sempre será uma ponte entre o seu sonho que você quer e quando você chegar lá para realizar. Olá, caminhantes, sejam muito bem-vindos ao programa Ser Humano, mais um programa do canal BTV. E uma coisa é certa, se esse programa chegou para você, é porque tem uma mensagem. Você não está aqui por acaso, você não caiu aqui por acaso. O universo conspira a favor dos seus pensamentos. Existe uma comunicação que está além dos pensamentos, que está lá no éter. E talvez nós tenhamos nos conectado lá. Eu sou o Márcio Martins, o apresentador desse programa. E no programa de hoje, eu tenho o orgulho e a honra de trazer como minha convidada uma pessoa muito especial, não só para esse programa, mas para a minha vida também. No programa de hoje, eu estou com a minha filha, Jéssica Higgins. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda. Gratidão. Gratidão por esse convite especial. É muito honroso para mim poder estar aqui trocando essa ideia contigo num projeto que eu sei que é muito especial para ti. Legal demais. E como a Jéssica citou, realmente, isso para mim, para nós aqui no Canal B TV, esse projeto, não só o Ser Humano, mas todos os programas que estão dentro do Canal B TV, nós costumamos dizer que vai além do convencional, vai além de um programa. Estamos falando de algo que é sagrado e que parte do coração definitivamente. E aproveitando esse ensejo, já aproveita e deixa o seu like aí. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa receber mais comunicados de quais programas que que estão chegando para você, que possam de alguma forma fazer diferença na sua história, na sua vida. Legal? Acione o sininho, dê seu like e inscreva-se no canal, vai ser bem importante. Então, Jéssica, no programa de hoje nós vamos falar bastante sobre o conceito em si, né, do ser humano, mas também vamos falar sobre alguns valores humanos, que a gente sempre conversa aqui sobre valores humanos, entendendo que os valores humanos são a base do ser humano. E nós vamos querer como é que tudo isso funcionou e funciona na tua história, na tua jornada, partindo da premissa que cada ser humano, vem para este mundo para compor uma jornada. E nesta jornada se desempenha como ser humano e, infelizmente, a grande maior parte das pessoas, no meio dessa jornada, se perde do ser. E acaba indo em busca do fazer e do ter. Quando voltamos para o ser, tornamos novamente seres humanos. E eu vou começar com essa pergunta, né? E essa pergunta é, o que é ser humano? Mas, só para eu deixar aqui o que nós pensamos, ou seja, qual o conceito que o programa traz sobre ser humano? Ser humano é um ser em evolução que compõe um corpo. Dentro desse corpo aqui existe uma alma que, composto com o corpo, traça uma jornada. Possibilita viver essa jornada, mas essa jornada só se torna possível a partir da congruência que este ser humano consegue ter com os animais, com a natureza e com as outras pessoas. Ou seja, quando eu me percebo humano, quando percebo a minha correspondência, a minha correlação. E para ti, Jéssica, o que é um ser humano? Eu acho que, como tu mesmo mencionou, um ser humano é um conjunto de muitas coisas diferentes. São os valores, a nossa personalidade, são as nossas opiniões, tudo que a gente acredita, tudo que a gente já acreditou um dia. E junto com energia também, como a gente se sente. Então, acho que é um conjunto de muitas coisas que, ao longo do tempo, vão nos formando quem a gente realmente é e vão fazendo a gente ir evoluindo aos poucos para chegarmos à nossa essência de verdade, né? E quando tu fala de chegar à essência, o que seria a essência? A essência, no que eu acredito,
é muito do que, como a gente vem ao mundo, lá quando a gente recém chegou aqui ao mundo. Então, nossos sentimentos de verdade, a nossa personalidade de verdade, e aí isso pode ser os nossos valores, que a gente já vem assim de nascença com esses valores, crenças que já vêm conosco do nosso nascimento, mas eu acho que principalmente a nossa energia, a nossa aura, o que a gente veio para cá para fazer dentro do nosso propósito nesse mundo. Então, para mim, a essência está muito correlacionada a todo esse composto. E aí, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai se perdendo um pouco dessa essência que vem conosco, desse sentimento, dessas crenças, desses valores, e vai se tornando as nossas máscaras, né? Então, muito do que a gente acha que o mundo quer da gente. Então, conforme a nossa jornada vai passando, a gente vai se moldando para o mundo e também, se for o caso, como algumas pessoas fazem, e é muito do que a gente veio aqui conversar hoje, se autoconhecer para poder voltar para essa essência de verdade. Perfeito, faz muito sentido, total, diga-se de passagem. E se nós pensássemos nesse contexto, né, de ser humano, e partindo da premissa do que tu citou muito bem, que é para eu me encontrar como ser humano, eu preciso ir em busca de me conhecer. Então, o autoconhecimento é uma das grandes fontes da busca do ser, né? Saber quem somos. E na tua jornada hoje, Jéssica, se tu fosse contar a tua jornada, tu está aí com 26 anos, mas tem toda uma jornada. Nessa jornada, onde é que está o teu ser, onde é que está o ser humano, onde tu te conheceu e o quanto o autoconhecimento acabou sendo importante na tua jornada. E na tua jornada, como tu percebeu o autoconhecimento importante aí? Seja numa viagem, seja numa conexão com outras pessoas, seja através do trabalho. Como é que tu percebeu que o autoconhecimento realmente acabou possibilitando que tu te conhecendo, vivesse melhor, conhecendo, entendesse melhor o todo, né? Então, o quanto tu acredita que o ser humano que tu é, que é proposto, possibilitado através do autoconhecimento, ele apareceu para ti? Tipo, quando a Jéssica, cara, me conheci e aí mudou tudo. Quando foi isso? Como aconteceu? Eu acho que eu tinha uma ideia da minha personalidade, assim, de quem eu era quando eu era pequena, muito forte dentro de mim. E aí, com o passar do tempo, com coisas que aconteceram, eu acabei me perdendo, me moldando um pouquinho do que eu achava que as pessoas queriam de mim, porque pior ainda não é nem o que as pessoas de fato queriam de mim, é o que eu imaginava que aquela pessoa tinha de expectativa sobre mim. E acho que para mim, uma das grandes viradas, assim, que eu comecei de fato a olhar mais para dentro de mim, óbvio que eu acho que isso é um processo que sempre aconteceu comigo, até por eu ser tua filha, né? Não tinha como ser diferente. Tu é uma pessoa que sempre me incentivou a pensar sobre o mundo e compreender o mundo e compreender quem eu era no mundo, né? Então, inserida nesse meio. E então eu acho que o momento em que eu comecei a de fato olhar mais para dentro de mim e foi o meu despertar assim para tipo, tá, acho que eu tô me perdendo, acho que eu não sou mais a mesma pessoa que eu achava que eu era, ou que eu era quando eu era pequena. E então eu preciso achar quem eu realmente sou. Foi no Extreme Leader, foi quando eu fiz o treinamento do Instituto, e lá onde eu pude olhar para dentro de mim de uma maneira diferente do que eu olhava até então, e com mais compreensão bem na palavra do valor mesmo, né, de quem eu era, então sem me julgar pelas coisas que eu fiz, e sim só olhar e perceber quem eu sou. Eu sou assim. E aí, isso foi o início. Eu acho que as grandes viradas, assim, referente ao autoconhecimento, foram realmente as minhas viagens. E aí entra a minha primeira viagem, quando eu tinha 16 anos, para os Estados Unidos, que eu fiquei morando um ano lá. Eu era adolescente, morei na casa de americanos. Então, eu estava inserida 100% numa cultura que não era minha. E acho que lá foi um momento de grande descoberta de quem eu era de verdade. Porque, obviamente, eu passei por muitos desafios lá, de saudade de casa, de saudade dos amigos, e eu tive que superar eles sozinha. Então, pela primeira vez na vida, em vez de eu ter o auxílio dos meus pais, óbvio que eu tinha ali por FaceTime, né, mas não era a mesma coisa, eu tinha que saber lidar com as minhas emoções sozinha, saber lidar com os problemas da minha vida sozinha. E eu sempre menciono, né, que a minha ida para lá, tão jovem, né, foi muito importante para me moldar do jeito que eu sou e eu me encontrar, porque nessa época eu era muito tímida.
Então, eu tinha muita vergonha do que as outras pessoas iam pensar de mim. Nível, eu lembro que a gente ia pedir pizza e na época não tinha iFood, né? Tinha que ser tudo por telefone. E aí eu ia pedir pizza, era pra mim a pizza, eu tinha vergonha de ligar e pedir pizza no telefone. Eu ia chamar meu pai e falar, pai, por favor, eu quero uma calabresa grande, de tantos pedaços, pra ele fazer pra mim o pedido. Esse era o nível de timidez que eu tinha. Eu ia entrar num shopping, alguém queria que eu entrasse no shopping e pegar uma loja, e numa loja X. Eu falava, tá, eu entro por onde? Qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar até lá? Quem que vai estar lá me esperando na porta? Eu queria saber todos esses passos para quando eu chegasse, ela já estivesse preparada para isso. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha isso, né? Eu estava num país onde não era a minha língua nativa, lidando com a diversidade sozinha. Então, eu tive que entrar no shopping, por exemplo, para encontrar a loja X e tive que eu mesma ir lá para um segurança falar em inglês para ele, como é que eu faço para chegar na loja X. Então, acho que foi um momento muito legal de eu me descobrir nesses desafios, mas eu acho que também, além dos desafios, o fato de eu estar inserida em uma cultura diferente e na casa de pessoas, vivendo na casa de pessoas que eu não conhecia, foi muito interessante para eu entender quais eram os meus trejeitos, o que eu gostava. Porque quando a gente está em casa, a gente está com a nossa família, a gente está inserido naquela cultura que a gente aprendeu a ser assim, aprendeu que a vida era assim. Então, a gente está nos mesmos costumes desde pequeno. Quando eu fui para casa de uma pessoa que eu não conhecia nada sobre a cultura, que tinham trejeitos e costumes completamente diferentes do meu, eu comecei a entender o que de fato fazia sentido para mim, Jéssica. O que era que eu queria que tivesse lá. E não só porque me falaram que tinha, ou porque ali era diferente, então eu tinha que fazer diferente. Eu fazia, experimentei e falava, não, esse aqui é o do meu jeito. Mas esse aqui, o que aquela pessoa está fazendo, eu acho que eu gosto mais, eu me identifico mais dessa maneira. Então, acho que ali foi o início, assim, desse momento de eu me descobrir e de eu meio que, acho que sair debaixo das asas da família, né? Porque, principalmente quando a gente é adolescente, é um momento muito da gente olhar para o mundo. Então, como falam, minha mãe que falava muito, né, que era a aborrecência. Porque era um momento que, tipo assim, os meus pais pararam de ser os meus heróis e são os perfeitos. Apesar de que meu pai ainda é perfeito. Mas assim, pararam de ser os perfeitos. A gente começa a perceber que eles têm erros, começa a perceber que tem coisas que a gente não concorda. Então, ali, para mim, foi um momento muito legal, porque eu tive essa liberdade de me descobrir sem estar colada dos meus pais, e sim tendo a possibilidade de eu, por mim mesma, ver o mundo, explorar o mundo. Então, por isso que ali, para mim, é um marco muito grande desse início de autoconhecimento. Obviamente, eu volto para cá, para o Brasil, passa um tempo e eu logo em seguida começo a morar sozinha também. Então, com 18 anos eu começo a morar sozinha. E para mim, acho que também foi um momento muito impactante ali, porque eu tive a oportunidade de errar e acertar dentro de casa com as coisas mais básicas. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que mais me pegava, assim, no início, quando eu tinha 18 anos, e tá rindo que já sabe o que eu vou falar, é que eu sempre fui meio bagunceirinha no meu quarto. E aí o meu pai sempre encheu o saco, né? Falando, não, tem que arrumar o quarto. E aí quando eu comecei a morar sozinha, eu lembro que eu falei, cara, agora eu vou deixar a casa uma baderna. Porque agora eu sou a dona da minha casa, eu faço o que eu quiser aqui dentro. Não quero arrumar a casa, não vou arrumar a casa. E aí, obviamente, começou a passar o tempo, eu comecei a perceber, na real, tá meio ruim viver com a casa desarrumada. Eu vou ter que começar a aprender a arrumar a casa, vou ter que começar a aprender a fazer as coisas funcionarem e ter uma casa funcional dentro de casa, né? Então, acho que foi também um outro marco muito importante, e até porque, nesse momento, eu também, como eu mencionei, com 18 anos, eu comecei a ter opiniões muito diferentes da minha família. E aí comecei a expor essas opiniões de maneiras que eu não fazia quando eu era menor, né? Quando eu era mais criança. E não sempre da maneira correta. Então, dentro dessas trocas, quando eu fui morar sozinha, eu comecei a me sentir mais livre para poder trazer as minhas opiniões, sabendo que não ia ter mais a mesma consequência que eu tinha dentro de casa, que era os meus pais ficarem bravos, ficar um climão dentro de casa. Então, eu morando sozinha, não. Eu ia lá, brigava com os meus pais, ia pra casa e tava tudo bem, eu tava no meu lugar seguro, assim, sabe? Então, eu acho que também foi um outro momento muito legal de eu me descobrir e de eu cair de cabeça, assim, na vida adulta, de fato. É óbvio que eu acho que eu já tive um acesso a ter essa vida adulta quando eu fui para os Estados Unidos, por eu ter que aprender a lidar com as minhas coisas e resolver coisas simples que eu nunca tinha tido que resolver antes, como, sei lá, ir lá e pegar uma operadora para o meu celular.
botar um aspirador no celular. Eu nunca tinha tido que pensar sobre isso. Meu pai e minha mãe foram lá e resolveram pra mim a vida inteira. Eles pagavam tudo, eles faziam tudo, eu só tinha que viver com o meu celular. Então, quando eu fui pra lá, eu tive que começar a pensar nessas coisas pequenas. E quando eu fui morar sozinha também. Também era isso. Eu vou comprar comida. Tá, mas eu vou comer, eu tô sozinha em casa. Tenho que comer de quanto tempo eu tenho que fazer a comida? Eu vou deixar a comida congelada? Eu vou comprar quanta quantidade? Então, acho que essas coisas também me ajudaram muito a crescer. E aí, me levaram ao próximo passo, que foi a minha próxima viagem depois disso, né? Que foi que quando eu tinha 19 anos de idade, eu fui fazer um intercâmbio voluntário na África do Sul. Eu fiquei um mês lá, morando lá. E lá, nossa, eu aprendi muita coisa. Mas eu acho que foi em um âmbito até diferente, assim, sabe? Eu vou entrar um pouquinho nos valores, mas entrando um pouquinho até no valor da compreensão, assim, que é muito do que eu trouxe até então, né? Falando da minha história. Os Estados Unidos, eu ir morar sozinha, tudo isso que eu vivi, foi muito um momento de eu me conhecer, me aceitar, me compreender, entender quem eu era. E depois disso, quando eu escolhi ir para África fazer esse trabalho voluntário, foi muito mais de tipo, tá, agora eu já me conheci um pouco mais, eu já sei quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, eu vivi uma vida de muitos privilégios, né? Eu sempre tive uma família com uma condição financeira boa, morei em uma casa boa, tive as melhores das educações. E eu falei, agora eu quero compreender os outros, compreender o mundo, como que eu posso ajudar e estar presente e ver uma realidade que é diferente da minha e poder fazer uma diferença nessa realidade. Então foi muito dessa necessidade, dessa vontade que surgiu o meu interesse em ir para lá. Eu fui para lá e eu trabalhei com crianças, então eu trabalhei em creches / orfanatos, era meio tudo ao mesmo tempo. Como é que era o nome? Era uma aldeia? Era uma comunidade, eles chamavam. Comunidade. Até porque o conceito era muito de comunidade mesmo. E acho que assim, e era meio esse próximo ponto que eu ia entrar. Eu fui muito lá com Qual a o nome lá? mentalidade da comunidade, Masipumelele. É uma comunidade bem pertinho da cidade do Cabo. Então, dá acho que uns 20, 30 minutos da cidade principal. E quando eu fui para lá, eu fui muito com esse intuito de conhecer o mundo e realidades diferentes, mas eu não tinha noção do que eu ia aprender lá. Então, como a gente mencionou agora sobre comunidades, né? Eu acho que uma das grandes coisas assim, que eu aprendi com as pessoas lá foi muito esse senso de comunidade mesmo. Lá é uma comunidade extremamente pobre, né? Então, muitas vezes, a maior parte das casas lá não tinham nem água encanada. Não tinha como lavar a mão, não tinha como fazer coisas básicas, assim. E eu via na rua pessoas, as mães, assim, caminhando como se fosse bem cena de filme mesmo. Então, as pessoas com um baldezinho na cabeça, indo lá pegar a água para poder levar para dentro de casa. E Inclusive no local que tu ficou também. no lugar que eu fiquei, que era uma casa de voluntários, né? A gente também tinha essa restrição da água, porque na África do Sul tem muitas secas e é muito caro a água. Então, quando a gente chegou lá, eles falaram pra gente, vocês podem tomar banhos de no máximo 30 segundos. E eles falaram, a gente não vai ficar na porta controlando quem tá tomando banho de 30 segundos, mas fica da consciência de vocês. Vocês vão estar em contato lá com as crianças, com as creches, e vocês vão estar vendo a necessidade que as pessoas têm de ter um voluntário lá. Se a conta vier do mesmo valor que está vindo nos últimos meses, a gente vai ter que cancelar o projeto. Então, vai dar consciência de vocês. Então, a gente tomava banho em cima, inclusive, de uma bacia. E essa bacia que vinha, a água que sobrava do banho, a gente jogava no vaso sanitário. Para fazer xixi, enfim, em vez de puxar descarga, jogava água. E aí, era aquela coisa, né? Não tinha banho quente por um mês, não existiu. Total sair da zona de conforto, assim, né? Até nessas questões, não só o fato de eu estar em uma realidade completamente diferente da minha, mas até nessas coisas básicas, assim, foi bem sair da zona de conforto. O que eu acho que foi ótimo, porque foi o que me permitiu poder aprender tanto com eles, assim, sabe? E aí era aquela coisa, né? Abrir o chuveiro, molhar, fecha. Aí passar sabonete, quer lavar o cabelo, tem que comprar água no supermercado, porque daí tu passava shampoo, ligava mais uma vez para tirar o shampoo e lavar o corpo, fechava, a terceira vez já era com água potável que tu comprava para poder tirar o condicionador, né, no caso das meninas com cabelo grande. Mas eu acho que até essas pequenas coisas, como eu falei, me ajudaram muito a sair da minha zona de conforto e poder aprender com eles, que eles têm muito a ensinar. E essa questão de comunidade, assim, era muito lindo de ver que tinha muitas crianças órfãs, né, nessa comunidade que eu trabalhava. 95% das pessoas da comunidade tinham HIV.
E aí, porque a África do Sul teve acesso ao remédio para HIV em 2010, mais ou menos, por aí. E aí, então, depois de muito tempo. E isso fez com que as pessoas não conseguissem se tratar, tivessem filhos, e esses filhos tivessem HIV, e por conta de não conseguir se tratar, acabassem vindo a falecer. Então, tem muitas crianças órfãos nessa comunidade por conta disso. Por isso, inclusive, que as comunidades que eu estava... As casas que eu trabalhei lá eram casas de creche / orfanato. E aí vem o primeiro fato de como eles realmente são uma comunidade. Essa creche / orfanato, o valor dela para as famílias largarem a criança vinha do que cada um podia pagar. Então, não era uma coisa fixa, todo mundo paga esse valor. Não, é o que tu pode pagar, tu contribui. E é um sistema que funcionava. E isso me chocou muito, porque pela mentalidade que eu conheço do Brasil, né, e as coisas que eu tive acesso, era uma coisa que jamais ia funcionar no Brasil. As pessoas iam cada vez querer pagar menos. Então, iam o tempo inteiro falar, não posso pagar. E lá era, tipo, uma pessoa com menos dinheiro que a outra, todo mundo vivendo uma escassez de recursos gigantesca. E ainda assim, pessoas que ganhavam um pouquinho mais naquele mês iam lá e contribuíam, porque sabiam que aquele orfanato precisava, porque tinham crianças que moravam lá, no orfanato, né? E tinham crianças que iam para passar o dia. Então, foi muito legal ver esse senso de se ajudarem, né? Tinha um modelo também que é sobre, assim, eles pegarem o filho da outra casa, levarem para sua casa, para criarem, se aquele pai, aquela mãe não tem a condição, então leva o filho para sua casa para criar, como comunidade mesmo, né? Não tem assim, esse aqui é filho do fulano, é filho da comunidade. Então como tinham muitas crianças que eram órfãs, eles têm, infelizmente, muitas gangues lá. E essas gangues acabam recrutando as crianças para ir para as gangues. Então, a comunidade, como eles têm muito esse senso de se ajudar e eles não querem que as crianças acabem indo para a gangue, eles tinham muito esse auxílio. Tem uma criança passando na nossa rua, nós somos vizinhos, e a criança passando na nossa rua e ela é órfã. Então, hoje, ela vai na tua casa e toma banho na tua casa e eu dou comida. Amanhã, tu dá onde dormir e eu que dou o banho. Então, eles iam se revezando, assim, na comunidade para poder auxiliar as crianças que estavam na rua. Bem como um auxílio mesmo, assim. Então, mesmo eles não tendo acesso a muita coisa, eles ainda assim compartilhavam com as pessoas que estavam perto. E tem muito a ver com o nome que eles deram para a cidade, né? Para a comunidade, né? Porque que é Masipumelele, que essa comunidade tem uma história que é muito bonita, né? Que eles lá na época do apartheid perderam todas as suas terras para o governo. E aí depois, quando teve o apartheid, eles recuperaram as terras. E quando eles recuperaram as terras, eles se denominaram de Masipumelele, porque significa nós teremos sucesso, no dialeto deles. Então vem muito forte esse senso de comunidade mesmo, de nós juntos vamos reconstruir a nossa comunidade, vamos tomar de volta as terras que foram tiradas de nós e vamos atingir o sucesso juntos. Então, foi muito legal, assim, ter acesso a toda essa mentalidade, todo esse conceito, assim, e acho que me acrescentou muito. E óbvio que eu pude aprender, e como eu falei, né, eu tinha muito esse conceito de aprender vendo a realidade deles, e eu jamais imaginava que eu ia aprender tanta coisa com eles, mas ao mesmo tempo também tendo que me desafiar enquanto eu estava vivendo lá. Obviamente tem uma barreira cultural gigantesca, então tiveram várias questões que eu acabei passando lá e que eu tive que aprender a ter compreensão, a ter amor por aquela pessoa Resiliência. e resiliência para poder passar por aquilo ali, entender o que é cultural deles, o que eu podia fazer dentro dos meus limites ali dentro, né? Perdoar. Perdoar, muito. E olhando para essa jornada agora, por exemplo, né, daqui a alguns dias tu está indo para a Itália. Sim. Vai ficar um ano lá. Ou seja, esse autoconhecimento, saber quem tu és, saber o que tu quer, possibilitou que tu tomasse essa decisão. Então, e agora nessa ida para a Itália, tu decidiu ir para lá, mas tu decidiu também baseada em algumas abdicações. Tu teve que abdicar de alguma coisa. São escolhas que tu teve que fazer. Muitas pessoas talvez optassem em continuar no projeto Brasil por medo, por indecisão, por insegurança. Tu estava aí bem colocada já profissionalmente, como head de marketing de uma empresa. E
já bem colocada financeiramente, com toda uma expectativa e uma possibilidade de crescimento, mas de repente ainda assim bate no teu coração a decisão de que era a melhor escolha, de que era isso que tu tinha que fazer, ir para a Itália e fazer esse MBA e ficar esse tempo todo lá. E a pergunta é, faz sentido que esse autoconhecimento foi importante, que saber quem tu é como ser humano te ajudou nessa decisão? Porque talvez no meio da indecisão, faço isso ou não, e talvez essa indecisão nem tenha acontecido na tua mente, entende? Então, como é que é isso? Eu acho que faz total sentido, né? De que eu me conhecer e eu ter passado por tudo que eu passei, eu ter tido todas as experiências que eu tive, né? Eu me possibilitou e me deu a base para eu tomar essa decisão. Que, de fato, né? Foi uma abdicação muito grande de um projeto que eu estava começando a me estabelecer aqui, mas sempre foi um sonho meu, um desejo meu ir para fora do país e morar fora, mesmo que por um ano, né, momentaneamente. Eu tenho certeza que se eu não fosse, se eu não decidisse não ir, eu ia passar o resto da vida me perguntando e se, né? E como é que teria sido se eu tivesse ido. E eu tenho certeza que eu não ia ter a coragem de tomar a decisão que eu tomei agora, de ter esse senso de liberdade, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Porque isso me possibilitou entender que, eu sou capaz de fazer as coisas por mim. Eu posso ir lá, eu posso viver em uma cultura completamente diferente e eu posso começar do zero, porque tá tudo bem. Isso tá dentro de mim, sabe? Eu tenho todos os recursos dentro de mim. E é óbvio que eu acho que só eu tendo o autoconhecimento, eu sabendo quem eu sou de verdade, eu poderia tomar essa decisão. Porque eu só sei que eu tenho isso dentro de mim porque eu sei quem eu sou, para poder tomar essa atitude e esse próximo passo, né? Top demais, coisa linda. E agora, entendendo tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre esses valores, né? Tu falou um pouquinho sobre compreensão e eu vou trazer aqui primeiramente uma frase sobre o valor compreensão. Quem compreende, ilumina, porque compreender é abraçar o mundo com os olhos da alma. O valor compreensão traz consigo o conceito de que compreender não é entender. Quando você compreende, você não se preocupa em entender, porque você não julga. A compreensão está ligada diretamente à ausência do julgamento. Olhar para alguém sem julgá-lo. Não importa de onde ele vem, o que ele é, a ausência total daquele julgamento é que possibilita essa, então, compreensão. E aí, Jéssica, pensando nisso, como tu enxerga esse valor compreensão nessa jornada que tu contou para nós aí até então? Eu acho que o valor compreensão já é um valor muito alto em mim desde pequena. Já veio comigo assim. Então, eu sempre tive essa questão de poder muito usar o entender para compreender, mas chegando na compreensão de compreendendo a pessoa sem ter esse julgamento. E acredito que a partir do momento que eu fui para lá, para os Estados Unidos, principalmente, eu comecei a entender, ver outras realidades e ver comportamentos que não se alinhavam 100% comigo e conseguir compreender o porquê as pessoas estavam tendo a atitude que elas estavam e compreender que as pessoas estavam dando o seu melhor ali naquele momento, compreender o ser como um ser mesmo. E para mim a África vem para fechar toda essa experiência com muito chave de ouro, assim, sabe? De ver essas realidades diferentes e compreender as pessoas e poder admirar as pessoas pelo que elas são, assim, sabe? Legal, eu acho que esse ponto é muito interessante do que tu citou, porque assim, conseguir admirar alguém pelo que ela é, e não pelo que ela está, e não pelo que ela tem, é algo que é muito mais profundo e que poucas pessoas conseguem perceber. A grande maior parte das pessoas, infelizmente, admira o indivíduo pelo que ele faz, pelo que ele é capaz de fazer, ou ainda admira pelo que ele tem. Então eu gostaria tanto de ter aquilo, eu queria fazer como ele faz. Mas e quem ele é? Entende? A essência daquele ser, que é algo muito mais profundo do que propriamente dito o ato de fazer ou ainda a conquista do ter. Então são coisas mais profundas e faz muito sentido. E agora pegando esse embalo aqui, indo para dentro de outros valores, vamos falar um pouquinho agora sobre o valor autoconfiança. Porque é óbvio que eu percebo que esse valor foi muito impactante na tua história,
né, em todas as tuas decisões. Agora mesmo tu decidiu cortar o teu cabelo de novo. A Jéssica tinha 4 anos de idade, um cabelão gigante lá na bunda, e ela chega e diz assim, eu quero cortar meu cabelo, 4 anos. E aí eu sempre fui muito aberto, assim, sempre fui muito de dar liberdade, né? E eu disse, tem certeza? Olha, demora um pouco para crescer e tal. E a mãe dela ficou muito preocupada na data e tal. E aí falou comigo, pô, mas é uma criança, não pode tomar essas decisões. Eu digo, mas vamos deixar ela, né? Vamos deixar ela assumir as consequências. E eu expliquei para ela tudo o que podia acontecer, ao mesmo tempo que cresceria, né? Eu digo, ó, vai crescer, talvez demore, se tu ficar insatisfeita vai ter que aguardar, etc e tal. Tudo bem? Tudo bem. Chegamos lá para cortar, ela pediu nesse tamanho que está agora o cabelo dela. Aí eu disse, o cabeleireiro meio aqui, né? Ela está pedindo, corta. Tem certeza, olha, a consequência é tal. Não, tem. Cortou, e aí gostou? Gostei, adorei. 4 anos. Então, assim, ela sempre foi muito decidida do que ela quis. Sempre teve essa autoconfiança muito grande. E até hoje, assim, tanto nas empresas, né, prestando consultoria lá para o IBN, trabalhando como diretor dentro do IBN, agora como head de marca, as pessoas todas que conhecem ela profissionalmente sempre dizem isso, né? Nossa, a Jéssica não tem. Chegou nela, ela vai te dizer o que tem que ser feito com uma firmeza e uma segurança que poucas outras pessoas têm. Então, a autoconfiança sempre foi um valor muito presente em ti, em toda a tua história, em toda a tua jornada. E eu separei uma frase aqui porque eu gosto de citar frases que façam sentido até para nós abrirmos essa pergunta que eu vou fazer sobre o valor da autoconfiança. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas depois eu vou te questionar. A autoconfiança é a ponte entre o sonho e a realização. A autoconfiança sempre será uma ponte entre o seu sonho, que você quer, e quando você chegar lá para realizar. Entre esses dois movimentos está essa ponte chamada autoconfiança. A autoconfiança, como o próprio nome já diz, é confiar em si. É uma confiança sensível, de deixa que eu faço. Às vezes, e não está ligado diretamente à prepotência ou arrogância, mas sim à certeza de que eu sei como fazer. E muitas vezes, mesmo que a pessoa chega lá na ponte e diga, acho que não era tão fácil assim. Não é sobre isso. É sobre o sentimento que a pessoa tem de deixa que eu faço, eu sei como é que é. Deixa eu te mostrar como é que faço aqui. Daqui que eu vou fazer. Isso é autoconfiança. É aquela coragem interna de executar a determinada tarefa, de dar um passo em direção. Quantas vezes a ausência da autoconfiança faz com que a pessoa pergunte, o que tu acha? Tá, mas tu acha que eu faço assim ou assado? Tá, mas tu acha que eu vou por aqui ou por ali? Esta ausência da autoconfiança muitas vezes limita o indivíduo. Mas só tem um jeito de ter autoconfiança, a partir do autoconhecimento. O autoconhecimento possibilita que eu confie em mim. Se eu não me conheço, como é que eu vou confiar em mim mesmo? Então, partindo dessa premissa, Jéssica, como é que tu percebe hoje que a autoconfiança já esteve presente, está presente? Tu acredita que, inclusive, essa jornada que tu vai fazer para a Itália, para ir até lá, ficar 1 ano nesse MBA, fazendo, né, a tua trajetória sozinha, um país que tu nunca visitou, então que tu não conhece, que é totalmente diferente para ti, uma língua que tu ainda não domina. Então, autoconfiança se faz necessário e tu vê que ela é presente em ti, se sim, como tu a percebe presente, de alguma forma que tu já tenha visto ela acontecendo na tua história. Eu acho que a autoconfiança é 100% necessário para esse passo, né? Até o fato de, justamente, o que a gente estava conversando agora, né? De eu ter saído de um emprego aqui no Porto Alegre, com um futuro de carreira, com um salário bem estabilizado, com toda essa perspectiva aqui para poder ir para lá e seguir um sonho. Precisa de muita autoconfiança. É o senso de, cara, eu tenho tudo isso aqui, mas lá eu vou estar realizando meu sonho e eu posso construir tudo do zero lá. Tá tudo bem. Então, é esse senso de eu poder confiar em mim mesma para tomar esse passo, para poder fazer as coisas acontecerem de novo, sabe? E acho que esse senso, como tu mencionou, né, já vem de mim há bastante tempo, mas foi também muito fortalecido nas minhas viagens, até dentro do IBN, como diretora, tudo isso foi muito fortaleceu muito a minha autoconfiança, de eu entender que eu tenho essa capacidade
E está completamente, 100% atrelado ao autoconhecimento, né? Eu só me sinto pronta e eu sei que eu vou fazer as coisas acontecerem porque eu sei que eu sou corajosa, eu sei que eu me conheço, eu sei que eu vou fazer o que for necessário para as coisas acontecerem. Então, e eu ter ido lá para os Estados Unidos com 16 anos, acho que já foi o meu primeiro ato de autoconfiança e que veio muito junto com o valor da coragem, né? Mas porque eu era adolescente, eu tinha menos acesso à vida, entre aspas, do que eu tenho hoje em dia, né? Isso faz exatamente 10 anos hoje, inclusive. Eu fui nessa época e foi quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tô com 15 para, tava 15 para 16 na época, né? E agora eu tô com 25, vou fazer 26 aqui uma semana. E então eu acho que foi muito necessário essa autoconfiança de eu falar, cara, mesmo eu não sabendo quase nada da vida ainda, eu vou lá e eu vou descobrir, eu vou ver como é que faz. Tipo, eu vou entender o mundo e vou dar esse passo para eu ir para lá, porque eu sei que eu consigo fazer isso, porque eu sei que eu tenho isso dentro de mim. E eu estando lá só fortaleceu esse senso de eu consigo, porque eu percebi que eu fui para lá. Fiquei, né, os 12 meses lá, vivi diversas adversidades, várias coisas diferentes que eu pude aprender, que eu tive a oportunidade de ter acesso, e ainda assim cresci disso, sabe? E eu também acredito muito na frase de, né, no final tudo vai dar certo. Eu acho que é a grande questão de, tipo, a gente acaba muitas vezes ficando nervoso por um detalhe aqui, um detalhe outro, e eu acho que o universo, ele conspira para a gente alcançar o que a gente quer, né? Então, o universo gira de maneiras que é para nos auxiliar. Então, no final, as coisas vão dar certas. E no meu caso, eu acredito muito que as coisas vão dar certo por causa de mim, né? Porque eu vou fazer as coisas acontecerem. Óbvio que tem a influência do universo e esse auxílio dele, mas concomitantemente com o meu senso e a minha certeza do meu ser, de quem eu sou e das minhas capacidades, do que eu posso fazer, né? Muito legal. E no fim tudo vai dar certo porque, no fim, sempre dá certo, né? Como tu citaste. E por que sempre dá certo? Porque, assim, mesmo que tudo dê errado, ainda assim dá certo. Porque o que deu errado era do 100%. ponto de vista de o que nós queríamos que estava errado. Porque definitivamente estamos aqui como aprendizes do mundo. E se assim o é, logo e por conseguinte, tudo que acontece vem como uma forma de nos educar, de nos ensinar alguma coisa. E se estamos aqui como esses aprendizes, literalmente, então é óbvio, é natural que tudo que está acontecendo vem para que algo por nós seja aprendido. E de repente a gente tem que dar um passo atrás e viver todas essas coisas de novo, de forma diferente para aprender, entende? Então imagina, tu ir para um país que não conhece, fazer tudo isso de novo, entende? O que já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma possibilidade que tu tem de reescrever tua história de outra forma agora, com outra idade, com outra maturidade, com outros conceitos e assim por diante. Eu acho que a autoconfiança é algo que ela é tão presente na tua história, né? E agora eu falo como pai, porque eu me lembro de uma história lá, uma vez, se tu também lembra, que tu estava montando uma pônei lá e a pônei ficou empinando contigo. E tu, pô, 6 anos de idade, lá braba com a pônei, puxando eu dizia, bota o focinho pro lado, bota o focinho pro lado. E tu puxando o focinho pro lado. Mas ela não vai, pai. E é braba. Isso não te fez parar de continuar com aquilo que tu queria, entende? Porque isso está muito ligado à autoconfiança e no fluxo de valores, a autoconfiança possibilita a coragem. Então, ou seja, tu só te tornou autoconfiante porque tu já tinha dentro de ti esse movimento e essa autoconfiança gerava essa coragem para agir diante do mundo. Então, eu acho que o valor autoconfiança é um valor que possibilita que as pessoas comecem a fazer as coisas. E tem um fator importante ainda permeando esse valor que eu vejo que muito falta na sociedade, que é permitir o erro. Eu acho que as pessoas têm tanto medo de errar que isso vai tolhindo aos poucos a autoconfiança. Vai fazendo com que ela pare de confiar em si. Porque ela tem tanto medo dos erros e o que é pior, né, diante da sociedade é que muitas vezes a sociedade mina o erro. A sociedade só olha para o erro. Eu costumo dizer que tem aquele indivíduo que é o gerente bombeiro. Ele entra na empresa, ele só sabe enxergar o erro, mas a mente dele é para isso. Ele tem uma mente focada em enxergar problemas.
ele só consegue ser crítico e enxergar o erro alheio. Essa pessoa também vive assim consigo mesmo. Ela tem pouca facilidade em enxergar onde ela acerta, enxergar o que tem de bom e de positivo. E se essa mente está presente neste indivíduo, esta mente que só critica, essa mente que só enxerga o erro, natural e obviamente, esse indivíduo vai ter pouca facilidade de se potencializar, de se autopotencializar. Por que a autoconfiança dele cai? Porque, veja bem, eu não posso errar. Se eu erro, alguém vai me criticar. Eu sei porque eu também sou crítico, esse indivíduo pensa. Eu sei porque eu também só critico o que os outros fazem. Então, o indivíduo que critica excessivamente o outro, naturalmente acaba baixando o valor da autoconfiança naturalmente em si mesmo. Não é muito diferente do conceito da compreensão, porque a compreensão, primeiro eu me compreendo, depois eu compreendo o outro e depois sou compreendido. O que as pessoas querem é serem compreendidas. Vivem na busca de serem aceitos pelo mundo, ao invés de aceitarem a si mesmo. Então, a grande vigília do mundo é eu começar a cada vez mais cuidar de mim, olhar para mim, me fortalecer. Eu costumo dizer que quando você cuida dos seus valores, você está cuidando daquilo que é mais valoroso e valioso dentro de você, seus próprios valores. Se você sofre de depressão, ansiedade, seus medos estão associados à ausência de autocuidado, à ausência da sua autoestima. Autoestima, estimar a si próprio, começa no cuidado com a sua autoconfiança. Começa no cuidado com o quanto você no seu dia a dia se autocritica. O quanto você no seu dia a dia se preocupa excessivamente com o que o outro pensa de você. Quanto mais você está preocupado com o que o outro pensa, menos você está olhando para como você pensa de você. E você, pensa o que de você? Como você se autoavalia? Porque a partir desta consciência, você tem a capacidade de olhar para si com um olhar mais positivo. Mesmo que essa consciência te mostre que você não está cuidando tão bem de você. E talvez esse seja o seu momento de virada, de olhar para si com um olhar mais amoroso, de olhar para si como quem cuida de uma criança, dessa criança que está aí dentro de você. E por isso eu digo que os valores, eles formam quem somos. Uma criança que é cuidada, que é tratada, que é cultivada, baseada em valores, começa a entender o que importa. Eu costumo dizer que uma criança pode não sofrer bullying na escola, se ela aprender a lidar com seus valores. Se ela começar a atender seus próprios valores, ela não sofre mais na escola, porque ela começa a cuidar de si. Ela não precisa mais que os outros cuidem, não no sentido do cuidado do corpo, mas no sentido do cuidado da alma, no sentido do cuidado do que é fundamental, que são os seus próprios valores. Pois tudo isso compõe o ser humano. Um ser humano ele é composto por seus valores, por suas emoções, por essa conexão com os animais, a natureza, com o mundo espiritual, só que com os elementos, né? O ar, o fogo, a água, a terra, tudo isso compõe quem somos enquanto seres humanos. Por isso que o cuidado dos valores é tão importante. E não diferente, nós estamos aqui trazendo este assunto em pauta para mostrar o valor que tem os valores humanos, a importância que tem os valores humanos, o quanto isso afeta a estrutura de um indivíduo no seu dia a dia. E o quanto, por exemplo, eu vejo o valor autoconfiança na Jéssica, bem como também a compreensão, até dentro das diretrizes que ela tecia enquanto diretora, por exemplo, da instituição. A Jéssica foi diretora do IBN durante muitos anos. E enquanto diretora, como ela tecia as suas diretrizes no sentido de fazer a gestão tanto das pessoas quanto da operacionalidade, e quando havia a necessidade de dar algum feedback, a capacidade que ela sempre teve de anular a percepção comportamental, ou seja, esse indivíduo é assim. Isso nunca existiu. Sempre existiu. Aconteceu isso, precisamos potencializar este recurso nessa pessoa, potencializar esta competência nessa pessoa para que ela alcance esse objetivo. Não é sobre quem aquela pessoa é sobre
o conceito de como podemos ajudar esse indivíduo na execução. Aquilo que ela se equivocou não está ligado a ela. Agora, olhando para as potências que essa pessoa tem, isso sim mostra quem ela é. As falhas não mostram quem somos. Isso foi algo que a Jéssica sempre teve muita capacidade de fazer. E a autoconfiança é sempre, como eu citei anteriormente, um valor muito presente, né, na tua história. E agora eu vou aqui migrar para um outro valor, né, que é o valor liberdade. E a palavra liberdade, toda vez que tem dade numa palavra, quer dizer ser, né? Então, liberdade quer dizer o mesmo que ser livre. Bom, isso é um valor que é muito eminente na vida da Jéssica, muito presente, basta perceber o quanto, ela já falou antes, né? Viagem para os Estados Unidos, um ano lá com 16 anos, depois 15 para 16, né? Depois fez 16 anos lá, inclusive, depois a África com 18, 19 anos, morar sozinha com 19 anos, então sempre foi muito liberdade, ela prima muito por isso, busca muito essa liberdade na vida dela. E a liberdade é um valor que lá dentro o ser busca a primária liberdade. Olha como é interessante de perceber o valor liberdade presente na vida daquele indivíduo ou das pessoas de forma geral. Ao mesmo tempo que tem autoconfiança na Jéssica de dizer, vou cortar meu cabelo assim, tem liberdade. Liberdade do quê? Aquela mais importante de todas, a liberdade de ser quem se é. Se me perguntassem hoje, Márcio, qual tu acha que é a maior liberdade que o ser humano deve ter ou tem que buscar alcançar? Para mim, indiscutível, indubitavelmente, é a liberdade de ser. A liberdade de ser quem você é. Mas para isso você precisa se conhecer. Ao se conhecer, você alcança, encontra esta liberdade. A liberdade dentro de você. A liberdade de ser quem você é. E esta liberdade, ela é muito, mas extremamente presente na vida da Jéssica. E aí eu trouxe, só para variar, mais uma frase para falar sobre a liberdade também. A verdadeira liberdade nasce quando a alma não depende de aprovações externas para voar. A verdadeira liberdade nasce quando a alma não depende de aprovações externas para voar, que está ligado diretamente à liberdade do ser, à liberdade da essência. Não é só a liberdade de expressão, a qual também naturalmente é fundamental e importante, mas a liberdade de quem você é. A liberdade daquele ser que está aí presente dentro de você. A liberdade de você poder mostrar para o mundo quem você veio aqui para ser. Derramar para o mundo quem você é. Essa é a maior liberdade de todas. Então, Jéssica, partindo da premissa, primeiro, faz sentido tudo que eu trouxe, e segundo, como é que tu percebe que esse valor está ou sempre esteve presente na tua história, na tua vida? Eu acho que faz muito sentido, né? Acho que, inclusive, para mim, eu percebo na minha vida, os dois muito atrelados, inclusive a minha autoconfiança com a liberdade. Porque eu acho que a gente só consegue ter a liberdade para fazer as coisas a partir do... E esse é muito o fluxo que eu vivo, eu só tenho a liberdade para fazer as coisas a partir do momento que eu entendo que eu posso fazer, que eu tenho essa capacidade dentro de mim, assim. E achei muito interessante até o que tu trouxe sobre a gente olhar, a forma como a gente olha para nós mesmos, porque eu acho que, até voltando um pouquinho para a autoconfiança, mas eu acho que a autoconfiança está muito atrelada a isso, porque se tu vai olhar para ti mesmo de uma maneira negativa, tu só vai olhar isso dentro de ti. Então, como é que tu vai ter a capacidade para fazer algo diferente das coisas negativas da tua vida, se tu só está vendo coisas negativas em ti mesma? E eu acho que isso tem muita conexão com a forma como a gente também vê as coisas. Por exemplo, até no que a gente estava conversando sobre a minha ida para a Itália agora, eu poderia muito bem olhar para essa situação da minha ida para a Itália com um olhar de, tipo, cara, ferrou, vou ficar um ano longe, bem isso, vou ficar ano longe, num país que eu nunca visitei, as pessoas falando uma língua que eu não sei falar. Que eu sei falar inglês fluente, mas não sei falar italiano. Mas eu olho pra isso como, cara, que oportunidade demais. Tipo, eu obviamente vou voltar de lá falando italiano.
Até porque aí de novo vem a autoconfiança, né? Porque eu certamente vou aprender a falar italiano lá. Então, que oportunidade top de conhecer pessoas novas, que eu vou estar num país que eu não conheço ninguém. Então, vai ter um monte de gente nova para eu conhecer. Pessoas que vão estar num programa junto comigo, que eu vou poder conhecer e que vão ter interesses parecidos com o meu, com uma cultura completamente diferente, que eu vou poder ter acesso e vou poder aprender com essa cultura também. E tendo acesso a uma língua diferente, que eu já tive interesse em aprender italiano, né? E lá, estando lá, é muito mais fácil, porque tá rodeada de coisas em italiano, as pessoas falando italiano. Então, eu acho que a vida, e aí tá muito conectado à liberdade também, é muito sobre como tu olha para ela, como tu escolhe olhar para ela. E aí tem muito relação com o que o meu pai trouxe, né? Sobre se tu tá olhando para coisas negativas, se tu tá criticando os outros, tu vai pensar assim de ti mesmo, né? Eu sempre menciono de um estudo que é o estudo Tetris, que é um estudo em que eles pegaram pessoas e botaram elas expostas ao joguinho do Tetris, que é encaixar uma forma na outra. Eles ficavam fazendo isso 3 horas por dia durante 2 semanas. Depois de uma semana, as pessoas saíam na rua, olhavam os prédios e pensavam, bah, aquela peça X do Tetris encaixaria perfeitamente nesse prédio que eu estou olhando. E começaram a ver isso na sua vida. Porque é assim, quando a gente pensa de uma maneira específica por um tempo, a gente começa a derramar isso em todas as outras áreas da nossa vida. Então, se a gente está olhando negativamente para as pessoas que estão em volta da gente, isso vai derramar. Vai derramar sobre a percepção sobre a nossa vida. E aí é o que eu trouxe agora, de olhar para coisas que têm oportunidades gigantes como algo negativo, algo que vai trazer medo, e olhar para si mesmo com essa perspectiva negativa de eu não vou para lá, imagina se eu vou para lá, eu fui e fiz tal coisa, eu tropecei na rua ontem, eu claramente não consigo caminhar. Tipo, não, cara, eu tropecei na rua ontem, que legal, aprendi que se eu chutar a pedra, eu tropeço. Então, eu acho que tem muito a ver com perspectiva. E tendo essa perspectiva sobre nós mesmos, essa forma de olhar positiva sobre o mundo, as oportunidades e nós mesmos, nos possibilita nos conhecermos e confiarmos em nós mesmos e acreditarmos que a gente é possível de fazer o que a gente quer. E assim ter a liberdade de poder ser essa pessoa, de ser quem a gente é. E eu, obviamente, né, dá para perceber pela minha história, bem como o meu pai mencionou, sempre tive o valor liberdade dentro de mim, sempre quis explorar coisas novas e conhecer lugares novos. Eu tô rindo, porque eu tô lembrando que quando eu era menor, sempre que eu ia em alguma casa nova, eu queria conhecer o banheiro da casa. Eu não sei por quê, mas acho que pra mim tem muito a ver com que eu queria ver novos lugares, ver como é que era aquele banheiro, como é que era aquela casa. E eu sempre tive isso dentro de mim. E, obviamente, eu tô falando de uma situação... Até hoje? Não, o banheiro eu parei, tá, gente? O banheiro eu não tenho mais esse interesse em conhecer. Mas eu tinha muito isso com diversas questões. Eu lembro que meu pai ia montar a cavalo lá no lugar lá das competições e eu ficava andando aquele lugar todo. Passava em todos os cantos, queria conhecer tudo que tinha lá de diferente, todos os animais que eu podia ver. Eu sempre tive esse senso, assim, dessa liberdade de conhecer novos lugares e ser livre para eu ser quem eu sou. E acho que não é por acaso que eu escolhi ir para os Estados Unidos com 16 anos. A ideia de eu fazer o intercâmbio veio do meu pai como uma sugestão e eu imediatamente amei. E tinha a opção de fazer 6 meses ou 12 meses, né? Então, 6 meses ou 1 ano, e eu já pulei de cabeça para 1 ano, né? Eu vou ficar lá 1 ano. Então, eu acho que sempre veio muito de dentro de mim essa liberdade de querer, bem isso, me conhecer, né? E tendo esse conhecimento de quem eu sou através da minha autoconfiança, confiando em mim e de todas as experiências que eu tive, poder levar isso para o mundo. Poder ser quem eu sou e explorar novas coisas com esse senso tá, eu tenho isso dentro de mim, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, e agora eu quero ir para o mundo, ir para conhecer pessoas, para conhecer o que o mundo tem para me oferecer, assim, sabe? E acho que é muito como eu me percebo. E a minha decisão, inclusive, de eu ir para a Itália veio muito fundada disso, sabe? Desse senso de eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer pessoas. E bem nessa perspectiva que eu trouxe agora, sobre eu quero ter acesso a isso, sabe? Acesso a coisas além do horizonte que eu conheço de Porto Alegre. E eu acho que eu não
não sei se é porque a minha personalidade é assim, né? Mas eu acho muito que a partir do momento que a gente começa a viajar e ter acesso a culturas diferentes, tu não quer mais parar, tu quer conhecer um monte de gente e um monte de culturas e ver tudo que tu tem para aprender com isso e crescer disso. Porque é bem como tu trouxe, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, inclusive as coisas negativas, vem ali para nos ensinar e é uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade positiva. O próprio Estados Unidos, né? Estados Unidos foi uma prova muito grande disso. Obviamente, quando eu estava lá, não foram só coisas positivas, eu sentia muita saudade de casa, tinha várias questões que eu troquei de família lá, troquei da casa que eu estava. Então, um monte de coisas aconteceram. Mas isso tudo me deu a oportunidade de eu ser quem eu sou hoje. E eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria todos esses recursos que eu aprendi a ter lá, se isso não tivesse acontecido comigo. Então, eu acho que está tudo muito atrelado e tudo faz muito sentido. Vamos lá, então vamos para mais um dos nossos valores. E agora eu vou falar sobre persistência. O valor persistência. Quando a gente fala de persistir, nós estamos primeiro fazendo uma conjugação aqui, e a palavra per significa mais, né? Então, persistir quer dizer insistir mais. Ou seja, dar um pouco mais daquilo. A grande maior parte das pessoas desiste no meio do caminho. Por isso, muitas pessoas não concretizam. Por isso, as pessoas deixam um livro pela metade, as pessoas não concluem suas tarefas, alguns até procrastinam para começar porque estão com medo de continuar. Então, a persistência, ela possibilita que você conclua, que você consiga terminar aquilo que você começou. Então, pensando em persistência, antes eu quero citar um pouco sobre esse valor, e é o nosso último valor aqui. E eu trouxe uma frase para nós. Persistir é transformar obstáculos em degraus que nos elevam. Persistir é transformar obstáculos em degraus que nos elevam. Ou seja, quanto mais você persiste, mais você consegue se elevar. Porque o fato de você se persistir naqueles obstáculos, dar continuidade, transcender, transpor seus obstáculos, faz com que você se sinta mais forte. Todo e qualquer obstáculo da vida nada mais é do que apenas uma barreira colocada pelo divino para que você se autoteste. Não é o divino fazendo o teste com você, é você mesmo. Então é você dizendo para você, eu posso. É você dizendo para você, eu não consegui. Por isso que esse valor persistência é tão importante. O valor que possibilita que você dê continuidade para chegar aonde você realmente quer chegar, para conquistar o que você quer conquistar. E isso te fortalece quando você olha para você com autoconfiança e diz, eu posso, eu sou capaz. Eu já fiz isso no passado, eu já consegui ultrapassar aquilo. Eu já cheguei a esse pico do meu Everest. Mesmo passando por todos os vales, eu cheguei ao pico. E isso faz com que você, ao persistir, aumente sua autoconfiança também. E, obviamente, eu vejo muito esse valor persistência na tua história, na tua vida, quase que permanentemente e frequentemente, em todos os conceitos. Seja quando tu pega uma tarefa e conclui, e quer concluir, ou seja, as pessoas, muitas vezes, a gente olha para o valor realização, que é muito alto, né? Mas, em ti também, mas não existe realização sem persistência. Então, a capacidade de persistir nas coisas é que gera a realização daquilo. Então, tem prova que quando foi para os Estados Unidos, no meio daquele percurso, no meio do ano, que é de praxe, né? Na metade do ano, alguns amigos que tu fez lá voltaram, e aí começa a crise, né? Tipo, e agora? Porque agora perdi aquele fluxo, tu te conectou com pessoas que fizeram só meio ano nos Estados Unidos, e agora eu vou ter que fazer tudo de novo. E ainda coincidentemente foi o período que nós fomos para lá. Então a gente foi te visitar. Tipo, cara, minha família está aqui, agora eu fico, eles vão. E eu me lembro, eu dizendo, cara, se tu quiser voltar, vamos voltar então. E aí, eu tinha 16 anos na época, e tu dizendo, não, agora eu vou até o final. E tu ficar até o final. Então isso só mostra a persistência que já estava ali presente. Mas, como é que tu enxerga essa persistência na tua história? Eu acho que faz muito sentido, né? Eu ia, inclusive, trazer esse exemplo dos Estados Unidos também, que eu acho que foi uma amostra muito grande disso. E eu acho que na minha história isso sempre foi muito presente e até atrelado dentro do valor da persistência com o valor da resiliência também,
de poder ter essa capacidade, usando esse exemplo dos Estados Unidos até, de poder, que a resiliência é muito sobre voltar ao estado original, né? Então, poder passar por tudo isso, poder estar lá e era, na época, foi logo 6 meses depois que eu estava lá nos Estados Unidos, então lá estava inverno, aqui era verão, então fui para lá, fiz muitos amigos brasileiros, e aí eles voltaram para o Brasil, porque a maior parte das pessoas fazem 6 meses lá, que o ano é diferente, o ano letivo. E aí eu estava lá, a minha família tinha ido me visitar, voltou para o Brasil, e eu, no frio do caramba lá, vendo todo mundo aqui, meus amigos indo pela Planeta Atlântida, festivais aqui no Rio Grande do Sul, então indo curtir a vida, indo pra praia, e eu passando frio lá e com saudade de casa. Então, acho que eu tive que ter muita resiliência para poder passar por isso, Imigrando de casa, né? imigrando de casa, porque foi em uma das transições de uma família para outra. Então, eu tive que ter muita resiliência para poder passar por isso e persistência, né, para poder ficar até o final, entender que eu tinha me comprometido com isso e acho que também, principalmente, e é algo que eu sabia muito, né, que aquilo seria uma oportunidade para mim, sabe, que apesar de eu estar com essa saudade de casa, de eu estar triste de estar vocês aqui, meus amigos aqui, ao mesmo tempo entender que aquilo lá ia me trazer muitos frutos e que eu ia ter muitos aprendizados disso mesmo, sabe? Então eu tive que ter muita resiliência para eu poder retornar ao meu estado original e também me conhecer nesse meio desse tempo, né? Porque ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu estava me percebendo, me conhecendo, me experienciando, vendo como é que eu reagia às coisas do mundo. E acho que também, se eu vou trazer conceito da minha outra viagem da África, teve muito esse conceito da minha resiliência, assim, sabe? E uma pegada um pouquinho diferente, mas eu tive várias situações. Uma delas foi que eu trabalhava na creche, no barra orfanato, né? E lá tinham muitas crianças que vinham pra creche, e aí as crianças vinham com as pernas queimadas, de cigarro, e que passavam por coisas ruins dentro de casa. Então, para mim, na minha cabeça, aquele espaço era muito um espaço de acolhimento para aquelas crianças. E uma das vezes que eu estava lá, veio uma criança e ela trouxe iogurte e coisas para café da manhã, assim, que a maior parte das outras crianças não tinham. Então, ela era o primeiro dia dela na creche e ela começou a chorar bastante, não parava de chorar um segundo. E aí tinha a mama. A mama, na verdade, lá na África do Sul, tudo é mama. Então, a mama era, nesse caso, responsável por aquela creche. Mas a mama também é responsável pelo projeto, então é meio que um nome para mulheres que estão no poder ou em uma liderança de alguma coisa específica. Então a mama desse projeto, dessa creche, a criança não queria comer, que estava chorando, estava com saudade dos pais e tal, sentou a criança no colo, abriu a boca da criança à força e colocou o iogurte na boca dela. E aquilo me feriu muito, porque as crianças passam, sei lá o que, em casa, e eu compreendia que aquela criança estava ali, que ela estava no primeiro dia dela, então ela estava chorando, e então aquilo me doeu bastante, assim. E logo que isso aconteceu, eu fui para a mama responsável pelo projeto e questionei para ela: eu quero entender, aconteceu a situação tal lá, e eu quero entender contigo se isso é uma questão cultural de vocês, é cultura de vocês ensinam as crianças assim, ou se aquela mama fez errado, e aí compreender como é que funciona. E ela falou: não, é assim que a gente ensina. Aquela criança estava sendo ingrata, porque os outros não têm o que comer e ela tinha. Então ela ensinou aquela criança naquele dia que ela tem que valorizar o que ela tem. E aí, para mim, foi um choque gigante ouvir isso também. Mas foi muito interessante de eu poder ter essa resiliência de entender que aquilo ia acontecer mais vezes e entender o que eu podia fazer naquela situação. Então, compreender aquela cultura diferente da minha e esse choque cultural que eu tive e compreender que a minha posição ali era deixar ela ensinar, né, obviamente, do jeito que eles fazem na cultura deles e depois acolher aquela criança. Então, foi uma amostra muito grande de um momento que eu tive que ter resiliência. E acredito que se eu tivesse, inclusive, não tivesse passado por todas as experiências que eu passei antes, talvez eu até desistisse de estar lá no projeto. Porque é algo que realmente me feriu muito, assim, logo que eu vi. E depois de um tempo eu comecei a compreender, né? Compreendi eles, compreendi o projeto e compreendi principalmente as minhas capacidades naquele momento, né? E eu acredito que muito até do que tu trouxe agora é muito verdade no sentido de as coisas acontecem por um motivo. Eu acredito muito nisso. Então eu tenho certeza que essa situação aconteceu, por exemplo, para eu aprender com isso, para eu crescer com isso e para eu ter a resiliência que me possibilita, inclusive, tomar a decisão de ir para a Itália.
Porque eu sei que eu já passei por outras situações, eu tive acesso a outras situações e que lá eu vou ter essa capacidade de poder passar pelo que for e retornar à minha essência, retornar ao meu estado original, né? Legal demais. E deixa eu te perguntar o seguinte, fazendo agora um combo disso tudo que falamos aqui até agora, o que tu acredita que, se tu fosse deixar uma mensagem para as pessoas em relação a esse conjunto de valores, né? Que a gente citou, compreensão, liberdade, persistência, qual que mais faltou? Autoconfiança. Autoconfiança. Então, ou seja, desses valores, se tu fosse citar para as pessoas agora esses 4 valores, como tu deixaria uma dica para usar isso e também como o que faz sentido no conjunto, talvez não necessariamente no fluxo, mas por que é importante que as pessoas usem isso? Um pouco tu já citou antes sobre autoconfiança, e eu também, mas qual a dica que tu deixaria em relação a esses 4 valores? Eu fiz muita relação dos valores com as minhas viagens, porque eu acredito que são os momentos mais escrachados onde eu tive que utilizar esses valores. Mas são valores que a gente precisa para o nosso dia a dia, para qualquer situação. Então, pensando na importância deles, né, no nosso dia a dia, se a gente vai falar de autoconfiança, tu não tem como dar um próximo passo pensando em carreira, pensando em relacionamento, se tu não tem essa autoconfiança. Óbvio que eu acho que todos eles têm uma coisa em comum, que é tu se conhecer, né? É o autoconhecimento. É tu entender como que esses valores funcionam dentro de ti, como que tu pode trabalhar esses valores, pensando no teu fluxo, em como que é a tua vida, né? Mas pensando em autoconfiança, eu acho que ele é extremamente necessário por causa disso. E aí a dica de como trabalhar ele já vem muito correlacionado ao que eu tinha trazido de como tu visualiza o mundo e que o meu pai tinha falado sobre como tu visualiza o mundo e como tu olha para os outros e por conseguinte como tu olha para ti mesmo e olhar para si mesmo com esse olhar de eu consigo, tá tudo bem, eu tenho isso dentro de mim. Isso tá aqui, olha às vezes como eu fiz positivo e não como, olha às vezes como eu fiz negativo ou como as coisas deram errado. Então eu acho que tem muito a ver com essa perspectiva e é um valor extremamente importante. Se a gente vai falar de liberdade, é um valor, eu sou apaixonada pelo valor liberdade, né? Porque eu acho que é um valor muito impactante, muito importante e se não tem liberdade, não tem como tu ser quem tu é de verdade. Porque só com a liberdade, é bem o conceito que meu pai trouxe de a liberdade de ser quem é, né? Só com essa liberdade tu vai poder falar o que tu pensa, ser quem tu é. Então, se eu fosse trazer uma dica sobre o valor liberdade, e acho que é algo, como eu trouxe, quando eu era menor, eu era bem tímida e eu era muito para dentro de mim, introspectiva. Então, também foi um valor que eu fui trabalhando muito de mim, dentro de mim, porque naquela época essa timidez e essa introspecção vinha muito do meu medo de errar, vinha muito do meu medo do que as outras pessoas iam pensar sobre mim. Então, eu acho que se eu fosse trazer uma dica sobre liberdade, certamente seria de ir aos pouquinhos para trazendo essa liberdade dentro de si. Então, tô numa aula, por exemplo, e pensei em perguntar uma coisa X. E logo em seguida veio o pensamento, mas eu não vou perguntar, será que essa pergunta não é meio burra? Eu já pensei isso várias vezes quando eu era adolescente. Então, pensa, cara, a liberdade, aqui está o meu valor de liberdade. Eu vou ser quem eu sou, independente do que os outros pensam de mim. Vou levantar a mão e perguntar. Então, eu acho que nesses pequenos passos que a gente vai fazendo e se desafiando na nossa vida, ele vai gerando algo muito maior, sabe? A liberdade não necessariamente, e nenhum desses valores, não necessariamente tem que ser algo gigantesco e grandioso, como é mais ou menos o que a gente está falando. Não precisa ser uma liberdade de ir morar um ano fora do país, mas pode ser uma liberdade nessas coisas pequenas de se desafiar e ir se libertando para ser quem tu é de verdade. E para mim é por isso que esse é um valor muito importante. Se a gente vai falar sobre persistência, era o próximo. Eu acho que, cara, persistência é algo essencial em qualquer pessoa, em qualquer situação. Porque sem persistência tu não vai conseguir alcançar as coisas que tu quer. E eu acho que a persistência vem muito congruente ao alcançar os sonhos, né? Então, se tu tem algo que tu quer alcançar, sem a persistência isso não vai acontecer. As pessoas muito falam hoje em dia até sobre, se a gente está falando sobre redes sociais, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando sobre as pessoas têm medo de iniciar nas redes sociais, têm medo de postar e aí ser aquela pessoa que no início não tem muitos likes ou não tem muitas visualizações. E eu acho que a persistência tem muito a ver com isso. As pessoas que são grandes,
que são famosas, começaram pequeno e tiveram essa persistência. Porque na primeira vez que deu alguma coisa errada, elas não falaram, então não é pra mim. Deu essa coisinha errada, não vou conseguir continuar. Não, elas falaram, vou ter essa resiliência dentro de mim pra eu dar a volta e falar, não, tá beleza, tem essa pedra aqui nesse caminho que eu tô indo pra lá, agora, o que eu tenho que fazer com essa pedra? Eu aprendi que eu tenho que desviar da pedra para eu conseguir chegar até lá. Então, é pensar esses meios. E aí, se eu vou trazer também alguma dica, muito do que meu pai também já trouxe aqui, mas eu acho que eu tô trazendo as coisas meio pro pequenininho, porque eu acho que existe, como eu mencionei, o grande, que é seguir os sonhos e ir para a carreira que tu quer entrar, se é uma carreira nova, ou dar continuidade na tua carreira, fazendo as coisas que tu precisa fazer, mas ao mesmo tempo tem o pequeno, que são essas pequenas atitudes, como, por exemplo, terminar um livro que tu tá lendo, que tu para na metade, e que tu acha meio chatinho, colocar uma meta de vou ler tantas páginas por dia, e aí a primeira vez que tu estiver cansado, falar, cara, eu vou ler igual, vou continuar lendo igual. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com persistência. E qual era o outro que eu tô faltando? Compreensão. Compreensão. Compreensão, eu acho que é o básico para a gente conseguir conviver como sociedade. E aí vem a compreensão, eu tô falando muito sobre compreensão com outras pessoas, mas eu acho que a compreensão a si mesmo, e para mim ela é meio base até para tu conseguir evoluir, para ter resiliência, para tu evoluir, para ter a autoconfiança. Mas a compreensão também vem de compreender o universo, de compreender os animais, compreender as plantas, e eu acho que tudo isso é algo que se complementa muito. E se tu não consegue compreender os outros, acho que a primeira coisa, se tu não consegue se compreender, tu não consegue compreender os outros, né? Então, é muito um movimento interno de tu começar a olhar para dentro de si, e eu acho que a dica da autoconfiança cabe muito aqui também, que é sobre como tu vai olhar para si, como tu vai olhar para os outros, e entender o ser pelo ser. Então, como a gente tinha conversado aqui, não olhar para uma pessoa. Eu podia muito bem, nessa situação da África, olhar para a mama que estava lá fazendo isso e falar: cara, olha que horrorosa, olha o que ela fez com a criança, que ridículo isso. Mas não foi o caso. Eu fui entender, né, antes se aquela atitude era da cultura deles ou não. A partir do momento que eu vi que era da cultura deles, eu compreendi. Falei, ela precisa fazer isso para ela conseguir. Entendi a atitude dela, né? Então ela precisa fazer isso porque é da cultura dela. E compreendi que ela é assim, esse é o ser dela. E consegui, inclusive, admirar ela pelo ser que ela é. Então eu acho que tem. Se eu fosse deixar de novo, né, falando sobre dicas práticas, é muito sobre como a gente escolhe olhar para o mundo. Porque eu acredito muito que a percepção que a gente tem do mundo e de nós mesmos é uma escolha. É como tu está escolhendo olhar para os outros, é como tu está escolhendo ver as situações do mundo e as pessoas também. Faz sentido? Linda, sentido demais. Então, Jéssica, para fechar, deixa eu deixar aqui uma frase. Essa frase final, ela fala que, no fim, ser humano é caminhar todos os dias entre quedas e conquistas, mas sempre avançando com valores que nos tornam inteiros. Jéssica, gratidão por ter vindo aqui. Foi um prazer imenso, inenarrável de ter aqui comigo e poder te ouvir falar. E só orgulho mesmo, né? Fico muito orgulhoso de ser teu pai, de poder te ouvir aqui, dissertando sobre todos esses assuntos e essas pautas, com tanta liberdade, com tanta autoconfiança, com tanta clareza, com tanta certeza e com tanta fluidez. Então, assim, gratidão mesmo por ter aceitado vir até aqui. Sei que foi um esforço, porque daqui a pouco mais tu está tendo que, né, organizar aniversário, despedida e mais tudo acontecendo, e ao mesmo tempo tu te dispôs a vir até aqui. Foi muito bom te receber mesmo, tenho certeza que agregou muito aí para os nossos caminhantes e que muitas pessoas vão levar consigo parte do que tu citaste. Então, gratidão por ter vindo até aqui. Vou pedir que tu deixe aí a tua despedida para que a gente possa fechar o programa, o nosso episódio de hoje. Eu quero te agradecer pelo convite, foi muito especial o convite. E como eu mencionei no início do nosso episódio, foi uma honra estar aqui, foi uma honra poder conversar contigo sobre esses assuntos, com uma pessoa que me ensinou tanto sobre a vida. E te dizer que eu só tenho todo esse conhecimento e tive todo esse aprendizado muito tuas direções. Então, a tua mão no meu ombro, falando, eu tô aqui contigo e se tu quiser precisar de algum auxílio, eu tô aqui. O caminho é para lá inicialmente. Então, quero te agradecer pelo pai que tu é e te agradecer pelo convite.
E se eu pudesse deixar, então, uma última reflexão, eu acho que seria certamente de tudo que a gente falou aqui, que foram coisas muito importantes, eu acho que a base de tudo é autoconhecimento. Então, se eu pudesse deixar alguma dica ou deixar uma mensagem, seria certamente olhe para dentro de si mesmo. Olha, se estuda, se compreende e vai atrás de autoconhecimento, porque é algo que realmente muda vidas. Coisa linda. Gratidão, caminhantes. Lembre-se, deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Acione o sininho para receber as mensagens. E até o próximo programa. Essa é especial porque, mais uma vez, eu estou trazendo alguém que é da minha família. E eu costumo dizer que muitas vezes você escolhe estar ao lado de alguém, outras vezes você encontra pelo destino e outras vezes você é colocado pelo destino. Vai abordar aqui, mas eu acho que vale a pena citar porque eu acredito muito que nós seguimos sendo forjados na nossa história, né? Na nossa trajetória.